Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é o que Cristo fez por nós. Irmãos, talvez nós não saibamos, nós não sabemos o que exatamente Cristo fez por nós. Nós deveríamos ler mais a Bíblia, ou pelo menos os Evangelhos. Quando a gente tiver uma noção do Evangelho, e aí nós tivemos uma noção do Evangelho, aí nós lemos o Antigo Testamento, principalmente o livro dos Reis. 1ª e 2ª Samuel já está de bom tamanho, e o livro do Êxodo, para saber como que era feito antigamente o sacrifício. Aí nós vamos ver e como o povo depois tinha que fazer para conseguir o perdão dos seus pecados. Aí nós vamos ver o que realmente Cristo fez. Vamos ter a noção e valorizar aquilo que Cristo fez por nós. O nosso texto do dia, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O apóstolo Pedro escrevendo, ele está dizendo, olha, Cristo nos deu o exemplo, Jesus nos deu o exemplo, e agora nós temos que seguir as suas pisadas. Essa é a ordem. Devemos seguir aquilo que ele, o exemplo que ele nos deixou. Devemos seguir aquilo que Deus, que o Senhor Jesus deixou para nós. A nossa síntese: ninguém poderia fazer o que Jesus fazer o que Jesus, por seu amor, fez por nós. Compreender o valor do sacrifício do Calvário é o primeiro passo para vivermos um cristianismo autêntico e saudável. Irmãos, Jesus deixou um reino de glória. Jesus deixou a eternidade para vir aqui e sofrer e padecer por nós. Jesus deixou o seu reino para que nós pudéssemos alcançar a vida, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar na presença dele. Jesus nos deu a oportunidade de estarmos na sua presença. Então, tudo aquilo que é muito interessante quando nós começamos a pensar nisso. Porque quando a gente começa a pensar e raciocinar isso, nós realmente vamos valorizar aquilo que Cristo fez por nós. Eu sei que o exemplo que eu vou dar é um exemplo assim, muito pífio, muito fraco. Vamos dizer assim, e não exemplifica aquilo que Cristo fez por nós. Mas se imagine o homem mais rico do mundo. Mais rico do mundo, deixa toda a sua riqueza, deixa todo o seu luxo e virar um mendigo para pregar e viver como mendigo. E sofrer como mendigo. E não ter ninguém para o ampará-lo só porque ele era milionário. Não, ele vai viver como mendigo. Irmãos, esse exemplo é para nós entendermos, porque aquilo que Cristo fez por nós, de fato, a nossa mente não consegue alcançar. Nosso texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 21, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Nos constrange porque foi um amor verdadeiro, um amor que ninguém faz por ninguém. Só Cristo, que amou o mundo de tal maneira que faz isso pelo homem. No versículo de número 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós estivermos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós somos uma nova criatura. Se nós não estivermos sendo uma nova criatura, então Cristo não está habitando em nós. Se nós não mudamos os nossos hábitos, não mudamos o nosso linguajar, não mudamos o nosso jeito de ser e de se comportar, Cristo não está habitando em nós. Nós apenas estamos sendo simpatizantes do Evangelho, mas não verdadeiramente um cristão. Versículo de número 20, de sorte que somos embaixadores de parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É muito interessante que o apóstolo Paulo aqui ele usa a palavra embaixadores. O embaixador ele é um representante de uma nação. Por isso você vê a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, a embaixada do Brasil nos países da Europa, a embaixada do Brasil
nos países da Ásia, né? Não é, claro, não é só uma embaixada, não. O Brasil tem embaixada em vários países. Estados Unidos, Canadá, em vários países da Europa, em vários países da Ásia. O Brasil tem embaixadas. Então, um embaixador é o representante da nação que faz a política diplomática entre os dois países. E aqui, e por isso que o que leva nós a entendermos é o quê? Que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos o quê? Representantes do Senhor Jesus nessa terra. Então é isso, nós somos representantes de Jesus aqui na terra. A nossa introdução, na lição deste domingo, refletiremos sobre as características e os princípios espirituais que estão presentes na obra vicária de Jesus Cristo. Então, vamos ver alguns princípios que a lição, o autor da lição, nos traz a reflexão acerca do que Cristo fez por nós. Vou ler a última parte aqui. Apenas uma reflexão detida sobre a obra sacrificial do Mestre pode dar-nos uma visão correta daquilo que é o cristianismo. Quando nós começamos a refletir acerca de Cristo verdadeiramente, pensar a respeito de Jesus, irmãos, infelizmente hoje ninguém pensa a respeito de Jesus, principalmente o jovem. Ele quer pensar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, essas monte de coisas aí que, sinceramente, só perca de tempo. Porque agora eu tenho que ver, porque agora eu tenho que saber. Só porque em Cristo mesmo ninguém pensa, só pensa se cometer um pecado e tiver que tomar ceia. Aí fica às vezes, hoje em dia às vezes, fica preocupado em tomar ceia se cometer um pecado desse. Se não, toma ceia tranquilamente e não tem problema. Mas se pensasse naquilo que Cristo fez e o preço que foi pago, com certeza teria uma outra postura. Tópico 1, a morte vicária. Antes de morrer, ele sofreu por mim. Quem nos amaria como Jesus nos amou? Quem, além de nosso bondoso Salvador, seria capaz de enfrentar todo um conjunto de dores e angústia para garantir-nos a salvação? A resposta é ninguém. Ninguém poderia fazer aquilo que Cristo fez. Por isso que quando João está escrevendo Apocalipse, ele escreve a visão que ele teve acerca do livro selado, que os anciãos olhavam, ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E aí, não, um pode, vamos usar a nossa linguagem, só tem um que pode fazer isso. E ele vem, o Cordeiro de Deus, ele vem e abre o livro e desata os selos, porque ele tem o poder, ele tem a autoridade de fazer isso. Como? Através da sua majestade. Ele morreu por nós, ele fez por nós e ele tem essa possibilidade de fazê-lo. Então aqui, antes de morrer, ele sofreu por mim. De que forma? Todas as formas, irmãos. Lembra do exemplo que eu dei do rico? Jesus deixou tudo isso para nós. E outra coisa, quando ele deixou tudo isso para nós, é que eu vou lá, vou vencer isso daí, tá certa, a batalha já está ganha. Não, ele teve que lutar, teve que batalhar com o inimigo para poder vencer. Não foi predestinado. Jesus veio aqui, foi predestinado para vencer. Não. Claro que ele venceria, porque que nós cremos no Deus Todo-Poderoso, mas isso ele poderia ter pecado. Ele foi tentado. Ser tentado não é pecar, mas ele poderia ter cedido à tentação. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, porque ele teve forças ao Cristo. Quando a gente fala o Cristo Deus, nós já falamos sobre isso. O Cristo Deus e o Cristo homem. O Cristo Deus, o Senhor Jesus, a sua divindade nunca, vamos dizer assim, se intrometeu para poder absolvê-lo ou relaxar o seu sofrimento. Nunca aconteceu isso. Ele sofreu sim como um homem. Ele sofreu como homem. Sentiu todas as dores de homem. Então ele deixou tudo isso, sofreu tudo isso por nós. Ele entregou-se completamente. Parte 2. Uma das heresias mais antigas que o cristianismo precisou enfrentar foi a afirmação de que Jesus não sentia nada. É aquilo que nós estávamos falando, achando que Jesus não sentia nada, já que ele era Deus, então ele não sentia nada. Foi fácil para ele se livrar da cruz, foi fácil para ele passar pela humilhação, foi fácil para ele passar por todas as coisas. Irmãos, não é bem assim. É o que nós estamos falando. Ele sentiu como homem e a sua divindade em nenhum momento
vamos dizer assim, deixou ficar mais leve o seu fardo. É claro, o Espírito Santo de Deus se consolando, com certeza, assim como consola nós, e as nossas vidas mediante as provações, mas não como uma forma de absolvição, de dar alguma coisa pesada para Jesus e pesada para nós, é pesada para nós e é pesada para Jesus na mesma medida. Aquilo que nós sentimos de dor, Jesus sentiu na mesma medida. Então, em nenhum momento, Jesus usou a sua divindade para poder aplacar aquilo que ele estava passando. Aqui na parte 3, assim como ele fez, façamos nós também. Encontramos uma das mais contundentes afirmações do Novo Testamento sobre o imperativo da nossa identificação com Jesus em sua opção por sofrer pela justiça. Hoje, esses pastores aí, só misericórdia, não quer sofrer nada por Jesus, irmãos. Ele só quer tomar o dinheiro do povo e viver os seus luxos. Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade nua e crua e não tem o que fazer. Ninguém quer sofrer, ninguém quer padecer, ninguém quer viver em dificuldade, porque hoje é o evangelho gospel, é o evangelho que o homem tem que estar bem, que o homem sempre tem que ter o carro do ano, porque se você não tiver uma conta bancária e uma vida financeira próspera, você está em pecado. É a teologia da prosperidade. Infelizmente, muitos têm abraçado essa teologia, muitos têm implantado essa teologia nas suas igrejas, muitos irmãos têm acreditado nisso e está do jeito que está. Mas sofrer, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer pelo evangelho, ninguém quer não sofrer no sentido de eu vou buscar um sofrimento para mim ser mais crente. Não é isso, irmãos, não é isso. A questão é quando vier as provações e as dificuldades. Essa é a questão. Aí o que nós fazemos? Vamos achar o quê? Que a gente está em pecado? Nada disso. Estamos sendo trabalhados por Deus. Essa é a nossa realidade. No tópico 2, a expiação e a salvação. O ato expiatório define-se como a atitude realizada com a finalidade de tirar de sobre alguém ou de si culpa que lhe é atribuída. Por isso que eu disse que no Antigo Testamento, o que acontecia no Antigo Testamento? O homem pecava. Só que o homem tinha que esperar 1 ano para ser absolvido. Alguém já cometeu um pecado? Acredito que sim, né? Mas aquele pecado, não estou dizendo pecado de adultério, fornicação, infelizmente esses aí, não é isso. Às vezes de aborrecer alguém, de fazer alguma coisa que sabe que fez errado. Sabe? E aquele peso do pecado na sua mente. E aquele peso do pecado que fica na nossa mente. É esse pecado que eu estou falando. Imagina a pessoa ficar esperando tanto tempo, 1 ano, para poder conseguir a expiação. Jesus fez uma única expiação e através dessa expiação nós podemos dobrar o nosso joelho agora, pedir perdão, que nós teremos alívio dos nossos pecados, das nossas cargas, que nós mesmos atribuímos para nós. Jesus, ele faz isso de uma forma sobrenatural. Não precisamos esperar nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote, e o dia da expiação, Yom Kippur, onde tinha que entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia o sacrifício por ele primeiro, depois fazia o sacrifício pelo povo, e aí a pessoa se sentia aliviada porque um animal morreu no seu lugar. Um amor que não tem limites ou sobre a expiação ilimitada. Um dos pontos centrais da nossa soteriologia é a defesa de que o sacrifício expiatório de Jesus tem amplitude universal. Irmãos, uma palavra aqui que só acontece, que a gente escuta muito na aula de teologia, que é soteriologia. Soteriologia, meus irmãos, é estudo do ser humano. É o estudo do humano. Essa é a questão da soteriologia. Então aqui, um dos pontos centrais da nossa teologia é a defesa de que o sacrifício expiatório de Jesus é uma amplitude universal. Ele pega todos os povos. Por que esse negócio de Jesus, aquele é para salvação, aquele não é? Irmãos, todos nós temos a oportunidade de sermos salvos. A pessoa só não é salva se ela não quiser. O sangue de Jesus, ele é suficiente para salvar toda a humanidade em todos os tempos. Ele não é porque se falar que Jesus vai salvar uns, não vai salvar outros, porque Jesus ele sabe na eternidade, ele sabe todas as coisas, é claro que ele sabe, mas isso não compete a nós ficarmos querendo adivinhar certas coisas.
Então aqui, o que nós vemos? Que o sangue de Jesus, ele é ilimitado, ele não tem limites. E ele abrange toda a humanidade, em todos os tempos, todos os povos. Os homens mais cruéis dessa terra, Jesus dá oportunidade para a salvação. Ah, mas isso não está certo, porque não importa se está certo ou se não está certo. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por aqueles que o mataram. Jesus morreu por aqueles que o entregaram. Jesus morreu por aqueles que assinaram a sentença. Jesus morreu por aqueles que bateram no rosto dele. Jesus morreu por aqueles que o maltrataram. Jesus morreu pelos soldados romanos que o açoitaram. Jesus morreu por aqueles homens que pregaram os seus pés e as suas mãos na cruz. Jesus morreu por todos eles. Jesus morreu por os homens mais terríveis que já passou na sua humanidade. Todos têm a oportunidade da salvação. Só não procura a salvação quem realmente não quer. Por quê? Porque na eternidade nós vamos ver que as pessoas serão condenadas pelo perdão que rejeitou. Porque as pessoas só vão para o inferno não é porque pecou, eu pequei, todos nós pecamos, mas é porque rejeitam o perdão do Senhor Jesus. Parte do tópico, parte 3, os efeitos práticos da expiação. A compreensão plena da expiação de Jesus em nosso favor concede-nos a capacidade de autoavaliarmos melhor. Ou seja, de que forma? Irmãos, é claro, nós temos que saber de que forma nós podemos melhorar na presença de Deus, isso é lógico. Nós temos que entender de que forma que é a melhor, que nós podemos agradar melhor a Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Ah, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmãos. Ah, se Jesus quiser que eu seja liberto disso, ele vai me libertar e amanhã eu não sentirei mais vontade. Fácil. Não existe esforço, não existe negar-se a si mesmo, não existe nada disso. Fácil assim. Por isso que nós temos que nos autoavaliar para ver de que forma nós podemos melhorar na presença de Deus. Parte 3, tópico 3, o valor do sacrifício de Cristo. Uma dívida que ninguém mais poderia pagar. Quem poderia pagar uma dívida tão alta? Ninguém poderia pagar. Ninguém poderia pagar o que Jesus fez por nós. De que forma? De que forma você pagaria um Deus Todo-Poderoso para ele vir prestar um serviço para a humanidade? Mas nem se todas as civilizações fizessem uma vaquinha, vamos dizer assim, usar a nossa linguagem popular, fizesse uma vaquinha em todos os tempos, arrecadasse o maior número de dinheiro, de pedras preciosas, de tudo que for, pagaria o serviço, não vou nem dizer o sacrifício, mas o serviço que Jesus prestou à humanidade. Então aqui, nós entendemos o quê? Que ninguém podia pagar. Só Jesus, só uma pessoa, um ser como o Senhor Jesus, que amou o mundo, Deus, que amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu unigênito. Quando fala Deus sofreu unigênito, não é que Jesus foi obrigado. Jesus teve o livre-arbítrio de vir para essa terra morrer pela humanidade. Então Jesus ele teve o livre-arbítrio de vir para cá para morrer pela humanidade. Não somente morrer, mas teve que sofrer, teve que padecer para morrer. Porque ele sofreu muito antes de morrer. Então, é uma dívida impagável. O homem não tem condições de pagar uma dívida tal. Nunca teve. Mas Jesus fez tudo isso, o que ele fez por amor à humanidade. Parte 2. Sobre uma visão do Apocalipse. Um dos momentos bíblicos que melhor expressão essa nossa situação espiritual, desesperada e necessidade de salvação, é descrito através da epifania de João. Logo, em uma das cenas iniciais do Apocalipse, em capítulo 5, versículo do 1 ao 5, o arrebatado João chora muito diante do doloroso fato de não haver ninguém, nenhum ser que pudesse abrir o livro selado. É aquilo que nós estamos falando. Nenhum ser poderia abrir o livro selado. Mas Jesus, que foi recebido nos céus, com os portais eternos se abrindo, como diz Salmos 24, aos portais eternos, entrará o Rei da Glória, eu já mencionei isso em outras lições. Esse sim é digno de abrir o livro, porque ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Então ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos.
aquela cruz era minha. Irmãos, ninguém duvida que a cruz que Jesus carregou era nossa. É claro, no momento ali que Simão Cirineu ali ajudou Jesus, aquela cruz não era para Jesus, era para Simão Cirineu realmente carregar ela. Porque Simão Cirineu simboliza eu, simboliza você, simboliza todos nós. Mas antes de carregar a cruz, que era um pequeno pedaço ali que deveria ser levado até lá, nós não passamos pelo sofrimento que Cristo passou. Por quê? Porque nós somos absolvidos daquilo que nós já fizemos e ainda vamos fazer. Então a gente só não é absolvido, vamos dizer assim, falando diretamente, se nós rejeitarmos o perdão do Senhor Jesus. Então é isso que nós temos que ter em mente. Valorizar aquilo que Cristo fez por nós. Amém? E agora a nossa conclusão. Somente a manipulação das trevas no coração da humanidade pode fazer as pessoas não reconhecerem que não apenas o sacrifício do Calvário é único, assim como o próprio Cristo Jesus é inigualável. Viva a salvação. Somente as coisas do mundo podem prejudicar o homem de enxergar aquilo que Cristo já fez por ele. Aquilo que Cristo, pela sua infinita misericórdia, fez pelo homem. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.